mais uma vez por essa manhã. Pedimos agora que o Senhor esteja juntamente com o pastor Richard, ó Deus, transmitindo a tua mensagem. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Passa para vocês. Amém. Amém. Um domingo muito importante, né? Para nós, para todo mundo, verdadeiramente, mas para nós cristãos é um domingo muito importante, quando nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, o rei não faz nada, ele não fala nada sobre a ressurreição lá na Inglaterra. Mas ele complementou os muçulmanos para Ramadã. Tem muito frio lá na Inglaterra sobre isso. O ano passado ele deu uma mensagem para Páscoa. Esse ano não faz nada. A situação lá na Inglaterra é muito difícil. Nós precisamos ter orações no nosso país. E, infelizmente, não é mais um país cristão, é um país muçulmano. É mesmo. Então, nós temos a vitória sobre Jesus. O nosso rei, o nosso Deus é rei sobre todo o mundo. Amém. Irmãos, abre sua Bíblia comigo em João capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ler versículos 25 e 26. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Irmãos, nesta parte das Escrituras, somos confrontados com uma cena fúnebre. Também. Lázaro morreu e suas duas irmãs, Marta e Maria, estão de luto. Amigos e vizinhos se reuniram para consolá-las. Há lágrimas, há perguntas, há confusão. Em meio a essa dor e confusão, Jesus aparece. Marta sai ao seu encontro e diz algo muitos de nós já pensamos em nossos momentos de dor e sofrimento. Senhor, se estivesses aqui, se tu estivesses aqui, se tu tivesses respondido às nossas orações, se tu tivesses chegado mais cedo, é uma mistura de decepção, tristeza e fé. Verdade. É nesse momento, ao lado de um túmulo secado pela tristeza, que Jesus faz uma das afirmações mais impressionantes de toda a Escritura. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Amigos, isso não é apenas teologia abstrata. É uma afirmação feita em meio de lágrimas, em meio às dúvidas e em meio a um funeral. Amigos, quero que analisarmos estes dois versículos em três partes. A pessoa, eu sou a ressurreição e a vida. A promessa, quem crê em mim. A pergunta, crês tu isto? Então, primeiro, a pessoa, eu sou a ressurreição e a vida.
Amigos, quero que vocês observem que Jesus não diz, eu trago a ressurreição. Eu dou a vida. Embora ambas afirmações sejam verdadeiras, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é uma das 7 grandes declarações eu sou de Jesus fez no Evangelho de João. Em cada uma delas, Jesus não está apenas oferecendo um produto. Ele está revelando sua identidade. A ressurreição não é apenas algo que acontece no fim dos tempos. A vida não é apenas um beijo que Jesus distribui. A ressurreição e a vida são encontrados nele. Ter Cristo é ter vida. Está unido a Jesus, está unido àquele que já venceu a morte. Amém. Amém. Jesus fez essa afirmação diante da própria morte. Lázaro está no túmulo há 4 dias. A decomposição já começou. Por um lado, está do lado, por que Jesus ressuscitou no 3º dia? Porque a decomposição do corpo só começa no 4º dia. Davi fala, você não deixa meu ser unido sofrer decomposição da alma. Então, vamos voltar. Humanamente falando, toda a inspiração se foi. Jesus não espera por um momento tranquilo e feliz para dizer essa verdade. Ele diz quando a situação é humanamente impossível. Amigos, isso é importante. As palavras de Jesus não se destinam apenas a estudos bíblicos, tranquilos e manhãs silenciosas. Elas se destinam a quartos do hospital, túmulos, relatórios de diagnóstico e momentos em que você se pergunta se Deus está chegando tarde demais. Quando nós sentimos como Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui. Aleluia. Não mudei. Jesus é uma fonte da vida física e espiritual. Glória a Deus. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele reivindica autoridade sobre toda a vida física. Ele é o Criador. João capítulo 1, versículos 3 e 4. Vida espiritual. Ele dá novo nascimento. João capítulo 3. Cada batimento cardíaco, cada respiração, cada ressurreição futura, ele é a fonte. Glória a Deus. Segunda, a promessa. Aquele que crê em mim. Viverá. Agora Jesus aplica essa verdade com 2 promessas relacionadas. Quero que vocês prestem atenção ao texto. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Há 2 afirmações aqui que parecem contraditórias, mas juntas descrevem a vitória do cristão sobre a morte. Primeira promessa. Ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda
que esteja morto viverá. Amigos, cristãos ainda morreram fisicamente. Nossos corpos envelhecem. Eu sabia. E nossos corações param. Somos enterrados. A Bíblia nunca nega isso. No entanto, Jesus diz, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Amigos, isso significa que a morte física não é definitiva, real, mas não é o fim. Para o crente, a morte se torna uma porta, não uma parede. Uma passagem, não o fim. Uma entrada na presença de Cristo, não o julgamento final. A Bíblia deixa isso claro. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 8. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo falando, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Agora um pouco em frente, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Paulo falando de novo. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Glória a Deus. E no futuro, na volta de Cristo, nossos corpos serão ressuscitados, imortais, imperecíveis, glorificados. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 42 a 44. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 42 a 44. Pois assim também. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Aleluia. Amigos, Jesus está dizendo, crente, você pode estar deitado em um túmulo, mas não ficará lá. Porque Ele é a ressurreição. Sua história não pode terminar no cemitério. Segunda promessa. Aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Agora Jesus acrescenta, aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. O que Jesus quer dizer com isto? Os cristãos claramente morrem fisicamente. Então, de que morte Jesus está falando? Jesus está falando sobre a separação definitiva de Deus. Isso é o que as Escrituras chamam de a segunda morte, em Apocalipse capítulo 20, 14. Para aquele que está unido a Cristo, esta morte é impossível. Amigos, há um sentido em que, uma vez vocês confiam em Cristo, sua verdadeira vida já começou. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5.
versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele Me enviou. que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não, abre um pouquinho mais em frente, capítulo 3, versículo 36. Não, 3. Capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, irmãos, quero que você observe o tempo verbal que Jesus está usando. Tem a vida eterna. Não a terá algum dia, mas já a tem agora. Amém. Jesus está dizendo que todos os que estão vivos espiritualmente, aqueles que foram vivificados por Deus e creem nele, nunca experimentarão a morte eterna. Diz, seu corpo pode morrer, mas sua comunhão com Deus nunca morrerá. Amém. Verdade. Da perspectiva de Deus, sua vida já está ancorada na eternidade. A morte física pode afetar seu corpo, mas não pode afetar sua verdadeira vida em Cristo. Verdade. Do padrão, morte depois ressurreição. Veja como as duas promessas se encaixam. Primeiro, ainda que esteja morto, viverá. Morte e ressurreição. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Vida, então, sem morte definitiva. Para o crente, o bem é: você estava espiritualmente morto no pecado. Cristo lhe dá a vida espiritual quando você crê. Um dia seu corpo morrerá. Cristo o ressuscitará em glória. E você nunca enfrentará a separação de Deus. Sim. Jesus está entre você e a morte como um escudo. Você passará pela morte, mas não será destruído por ela. Então, a pergunta é: crês tu isto? Glória a Deus. Depois de afirmar essas verdades profundas, Jesus não simplesmente segue em frente. Ele se volta para Marta e pergunta: crês tu isto? Versículo 26. Meus amigos, esta pergunta transforma esse texto de uma teologia interessante em uma encruzilhada pessoal. A doutrina deve se tornar confiança pessoal. É possível concordar com as ideias cristãs, mas nunca descansar pessoalmente em Cristo. Marta, na verdade, nos dá um exemplo clássico disso. No versículo 24, Marta diz a Jesus: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso é boa teologia. Ela acredita em uma ressurreição futura. No entanto, ela parece estar pensando apenas em um evento distante. E não na pessoa que está diante dela. Jesus mudou o foco dela de algum dia para alguém.
Eu sou a ressurreição. Aleluia. Você acreditar nisso e a meu respeito? Amigos, você pode acreditar que que Deus existe. Pode acreditar que haverá um julgamento, que existe céu e inferno. E ainda assim não está apagado ao próprio Cristo. A fé salvadora não é apenas acreditar que algo é verdade. É acreditar em alguém e confiar nele. Amém, Senhor. Veja como Marta responde no versículo 26. Uma resposta honesta, mas fé verdadeira. Sim, Senhor. Creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela ainda não compreende tudo o que está prestes a acontecer. É. Ela continua chorando. Sua fé não é perfeita, mas é verdadeira. Amigos, fé na Bíblia é muitas vezes assim, misturada com perguntas, lutando contra a dor, mas agarrando-se a Cristo Amém. como Senhor e Filho de Deus. Amém. Jesus não exigiu compreensão perfeita antes de salvar. Ele apenas pede confiança sincera em que Ele é. Jesus confirma suas palavras com ação. Jesus não deixa sua afirmação no ar. Ele caminha até o túmulo e clama: Lázaro, sai para fora! No versículo 43. E o homem que estava morto há 4 dias sai vivo. Glória a Deus. Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Glória. Então Jesus demonstra isso. Ele ressuscita os mortos. No entanto, irmãos, João capítulo 11 aponta para além de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, mas um dia voltaria a morrer. Jesus, porém, em breve irá para a cruz. Morrerá pelos nossos pecados e ressuscitará para nunca mais morrer. Amém. Sua própria ressurreição é a prova definitiva de que Ele é quem afirmava ser e de que suas promessas sobre nossa ressurreição são confiáveis. Porque eu vivo, vós vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Então, por que isso é importante agora? Irmãos, para aqueles que temem a morte, muitas pessoas vivem com medo silencioso e constante de morte. Do momento da morte, do julgamento, do desconhecido, as palavras de Jesus têm como objetivo falar diretamente a esse medo. Se você está em Cristo, a morte não pode apagar com sua vida com Cristo, com Deus. Sim. A sepultura não pode prendê-lo. O julgamento já recaiu sobre Jesus na cruz. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus não está prometendo uma vida fácil, não. Mas uma eternidade segura. Amém. Isso é importante. Para aqueles que estão de luto. Amigos, talvez vocês, assim como Maria e Marta, já tenham estado diante de um túmulo. Talvez tenham se despedido de alguém em Cristo. Esses versículos trazem esperança aos corações entristecidos.
ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Glória. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Amém. Se eles morreram em Cristo, a vida deles está escondida com Cristo em Deus. O corpo deles descansa, mas eles estão com o Senhor. Amém. E um dia, quando Cristo voltar, a túmulo se abrirá e o corpo deles será ressuscitado para corresponder à glória da alma deles. E nós sofremos, mas não como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13. Para aqueles que ainda não confiam em Cristo, amigo, ouça Jesus pergunta a você pessoalmente: crês tu isto? Não seus pais acreditam nisso? Não sua igreja ensina isso? Mas você acredita nisso? Você acredita que é um pecador que precisa de um Salvador? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, crucificado, ressuscitado? Você vai deixar de confiar em si mesmo e passa a confiar nele? A vida eterna não é conquistada por sermos bons o suficiente, religiosos o suficiente, ou fortes o suficiente. Ela é recebida somente pela fé em Cristo. Quem crê em mim? Esse quem inclui você. Irmãos, em conclusão, em um túmulo, em meio à dor, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Esses versículos nos mostram a pessoa. O próprio Jesus é a ressurreição e a vida. A promessa, a morte física não é definitiva. A morte eterna foi removida. A pergunta: isso exige uma resposta pessoal. Um dia, a menos que Cristo retorne antes, cada um de nós enfrentará a morte. Naquele dia, dinheiro, sucesso, reputação e conquistas não terá importância. Somente isto importará: você está unido àquele que é a ressurreição e a vida. Se sua resposta hoje for sim, Senhor, eu creio, então você pode viver e morrer com confiança. Seu corpo pode ir para a sepultura, mas você não ficará lá. Seu coração pode parar, mas sua vida com Cristo nunca terá fim. Porque Ele vive, você também viverá. Amém. Meus amigos, respondamos a sua pergunta com fé. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, a ressurreição e a vida. Minha vida e minha morte estão em Tuas mãos. Amém. Irmãos, vamos orar. Pai Celestial, oro para que se houver alguém aqui ou assistindo a este culto agora pela internet, ou que assistirá a este vídeo no futuro, e ainda não se arrependeu de seus pecados, e não colocou sua fé na obra consumada do Senhor Cristo, do Senhor Jesus na cruz, e em sua ressurreição, que o Espírito Santo os convença de sua necessidade de salvação, e que eles se arrependam e coloquem sua fé em Cristo. Amém. Em nome de Jesus eu oro. Amém.